Existe uma passagem na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que diz que os tímidos não, de uma outra forma, mas está dizendo basicamente que os tímidos não herdarão o reino de Deus, porque diz aqui, quanto porém aos tímidos, essa palavra tímidos aparece na versão revista e corrigida. Na versão revista e atualizada, a tradução já aparece covardes, né? Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aí vai falando uma série de vícios de caráter, né? A parte que lhes cabe, diz no final, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que nós normalmente chamamos de inferno, né? Quer dizer, que os tímidos não herdarão o reino de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo que o lugar que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que como é uma linguagem figurada, né, que o Senhor usa aqui, a gente não sabe exatamente como mas obviamente não é o reino de Deus, né? É o reino das trevas. E a questão que se levanta muitas pessoas, como muitas traduções trazem, tímido, né? Quer dizer que se eu sou tímido, eu não vou ser salvo? Essa é a pergunta que a pessoa pode fazer. Não é esse o sentido aqui. Se você pegar a palavra original, que no grego é deilos, né, que significa covarde. Então é uma atitude, a palavra deilos vem a raiz dessa palavra é medo, né? Seriam os medrosos, né, os covardes, as pessoas que se acovardam, e não a pessoa que tem um perfil, um temperamento de timidez, porque a timidez muitas vezes é uma condição e não uma escolha. Nós não somos responsáveis por nossa condição, nós somos responsáveis por nossas escolhas. As nossas escolhas é que definem o nosso destino, o nosso futuro e a nossa relação com Deus. Deus nos julga pelas nossas escolhas e não pela nossa condição. E muitas vezes a timidez é uma condição, a pessoa é assim, ela não que ela queira. Se você pegar qualquer tímido e perguntar para ele, você está satisfeito com a sua timidez? Ele vai dizer que não, ele preferia não ser tímido. Porque a timidez é uma amarra, é uma limitação que me impede de avançar, de agredir a vida, de aceitar desafios. É uma limitação que muitas pessoas têm por conta, muitas vezes, das suas experiências passadas, das suas vivências. É um pouco da natureza da pessoa, é um pouco do temperamento da pessoa, é um pouco da educação que a pessoa recebeu, dos traumas que a pessoa sofreu, o ambiente em que ela viveu. Tudo isso pode gerar uma condição, e que a pessoa não é responsável por isso, ela não escolheu isso. Então, não é por isso que ela vai ser julgada, como diz aqui a palavra. O que a palavra está dizendo aqui, se nós pegarmos o contexto, quando o verso 7 diz que o vencedor, quer dizer, o vencedor herdará o reino de Deus, né? Aquele que conquistou, aquele que teve uma postura de viver o evangelho com todo o coração, de viver a proposta do evangelho. Esse é o vencedor, né? Aquele que crê em Jesus, aquele que não se acovardou diante do mundo, aquele que não se inibiu com a pressão do mundo. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Tem uma passagem em Lucas 9, 26, que Jesus fala assim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E, em outra passagem, lá em Marcos, ele fala, porque qualquer de mim que se envergonhar nesta geração adúltera e pecadora, diz o Senhor Jesus. Quer dizer, se eu me envergonho do Senhor Jesus, se eu me envergonho da palavra de Deus, eu me envergonho de ser cristão, por conta da pressão para agradar o mundo. Muitas vezes tem tanta gente aí desistindo da fé ou acomodando a fé por covardia, por medo do que os outros vão pensar.
É nesse sentido que a palavra diz, que você está sendo covarde, né? Para agradar os outros, eu estou abrindo mão da minha fidelidade a Deus. Eu creio que o contrário disso é a declaração do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Esse é o nosso desafio. E esse é o vencedor. O vencedor é o que combate o bom combate do evangelho, da fé em Deus. O vencedor é aquele que guarda a fé, não abre mão da fé para agradar os outros e completa a sua caminhada fielmente a Deus. Pense e creia.